Olá, hoje eu trouxe um conteúdo muito legal para vocês, que é como tirar fotos profissionais por celular. Isso vai ajudar você a divulgar os seus projetos, alavancar o seu Instagram e também conquistar mais clientes. Isso é muito legal, porque na verdade é isso que a gente quer, né? Às vezes você quer documentar o seu processo de obra. Isso é muito legal quando você consegue tirar fotos bacanas por celular. E eu trouxe um convidado muito bacana, que é o Rafael Renzo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou chamar ele para entrar na live. Boa noite, boa noite. Essa sequência de lives está muito incrível, muito incrível, com convidados muito especiais. Deixa eu chamar o Rafa aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Peraí. Aqui o Rafa. Enquanto ele não aceita, as pessoas vão entrando. Eu vou falar para todo mundo clicar no aviãozinho e chamar algum amigo arquiteto. Oi, Rafa! Boa noite, Nick. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bom? Quanto tempo? Agora só assim a gente se vê, pós-pandemia. Muito, Pós-pandemia não, que não muito. acabou, né? Mas agora, por enquanto é assim. Daqui a pouco eu vou fotografar na loja. É verdade, é verdade. Não, e até para o pessoal saber, quando a gente ia fotografar, né, veio a pandemia e aí miou tudo. Exatamente. Tava praticamente marcado já, inclusive, né? A gente tinha data. Pois é, difícil. É verdade, A gente é verdade. eu lembro que a gente estava esperando acabar a Revestir, né? E eu falei, correria Revestir. E aí no meio da Revestir veio isso, cancelamos E a tudo. gente se encontrou na Revestir, né? Foi muito engraçado. Eu vejo uma pessoa me cutucando assim, aí eu, Eu fico ali parado, assim, acho que eu posso ser recepcionista da Revestir, assim, porque toda hora eu vejo alguém conhecido. mas é muito bom, porque você acaba encontrando todo mundo, né? Sim, ali é o point. Ou era, que legal. até aquela época. É verdade, né? Gente, desculpa, Rafa, fala. Não, pode falar. Gente, esse é o Rafa, para quem não conhece, duvido, né? Porque o Rafa é super famoso, com as fotos super lindas. Rafa, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal e tal. Eu sou ruim disso, tá? Eu prefiro ficar sempre atrás da câmera do que do celular aqui falando. Eu sou péssimo, mas como a gente está conversando, eu não podia negar. Claro. Então, Nick, eu comecei a fotografar, eu falo que eu não podia ter lugar melhor para ter começado a fotografar, que foi na Casa Cor. Que legal! Eu era funcionário da Casa Cor, eu trabalhava na parte de produção da Casa Cor. E aí, depois de um tempo, eu sempre gostei de fotografia e aquilo, como todo mundo, né, qualquer pessoa que gosta de arquitetura, de design, eu comecei a pirar, assim, e comecei a levar minha câmera Claro. para fazer foto para mim, assim, por hobby. Só ambiente maravilhoso, né? Você quer tirar foto, qualquer lugar, né? que você olha era lindo, enfim. O que acontece? Essas fotos que eu comecei a fazer para mim, como arquivo pessoal, elas começaram a ter começaram a ser usadas pela equipe da Casa Cor de forma operacional mesmo, de forma, você tem foto daquilo que a gente não fotografou em evento, ou a gente não fez foto do ambiente tal. Isso começou em 2008, 2009. Que legal. E essas fotos começaram a ser usadas, assim, sem pretensão nenhuma no começo. E a partir do momento que eu falei, calma aí, né? Eu Pera sou lá, né? Tem um apaixonado por negócio fotografia, aqui, né? exatamente. Eu gosto disso, as pessoas estão usando minhas fotos, estão falando que está ficando legal. E aí eu comecei a levar mais a sério, comecei a praticamente perseguir os fotógrafos que iam lá. E o bom é isso, né? Lá, além de ter os maiores nomes assim da atualidade do segmento, da fotografia também. Então, grandes fotógrafos de Claro. arquitetura, de decoração, de interiores, passavam por lá. Então, assim, cada dia eu aprendi uma coisa nova. Então, foi um processo super rápido. E aí, quando eu comecei, que eu dei por mim, assim, eu já estava fotografando, atendendo necessidades lá dentro, até isso virar oficial e eu trabalhar Que oficialmente para legal. Casa Cor. Depois eu segui meu caminho, né? Mas hoje ainda continuo
fazendo bastante Não, você coisa. faz muito casa cor, né? Muitos ambientes. Eu sei, a gente sempre se encontra eu fazendo iluminação, você tirando foto, que eu adoro, porque as Exatamente, fotos são ótimas. Aí o Rafa sempre tira uma foto de iluminação para mim, faz algum detalhezinho. É muito exatamente. bom, Sempre tem, é muito muito bom. bom isso quando você posta. Às vezes eu nem sei que é, às vezes nessa correria eu nem sei que a iluminação é sua, né? E depois posta, eu acho super legal isso. Que nem o Ah, que da legal. última Casa Cor, não foi a última, mas que eu fiz o da Bárbara Jales, né? Que a iluminação Ah, é sim. incrível. E aí depois que você me falou e as fotos estavam prontas e ficaram bem legais. Legal, legal. Ah, e o Rafa, você, né, Rafa, começou de cara, você já se especializou em interiores, em projeto de arquitetura e interiores. Isso é muito legal, porque alguns fotógrafos, eles migram, né, para arquitetura. Uhum. Então, você já foi meio que direto, né? E É, conta um pouquinho desse processo, assim, como, você pega, vai numa casa, como que é esse processo de tirar foto da casa? Porque mostra uma coisa, né? A mostra tá lá sempre bonita, sempre pronta. Agora, quando a gente vai tirar foto de uma casa, você tem que fazer uma produção, você tem que chegar na casa da cliente. Como que é essa diferença, assim? Como que funciona isso? Conta um pouquinho pra gente. é bem diferente mesmo, Nick, porque a casa é aquilo lá, é a vida real, né? É, É, você chega geralmente, ainda mais aqui em São Paulo, que é tudo para ontem, né? E eu vou fazer a produção tal dia, preciso fotografar tal dia. Você não tem aquele tempo de ver o projeto antes, isso praticamente não existe. Então, sim. na maioria das vezes, é uma caixinha de surpresa, você vai preparado para tudo. E a amostra é o que você falou, ela foi feita para fotografar. A real é É, essa, ela tem uma circulação para facilitar, mas a amostra, o que fica da amostra é até muito mais fácil fotografar, né? Não que claro. não tenham empecilhos, não tenha coisas que atrapalhem, plaquinha, sinalização, essas coisas, né? Alguma coisa que não está tão bem feita porque era para estar escondido, enfim. Só que a questão de fotografar uma casa, um apartamento de um cliente real é muito mais complicada, né? Porque é Porque o a que eu gente disse. vive a casa, né? Uma casa, eu Isso, falo que é uma casa exatamente. mutável, as pessoas vivem, vivenciam, aí tem cachorro, aí tem não sei o quê, né? Exatamente. Uma das coisas que eu falo sempre, sempre que o profissional puder fotografar, eu sei que é complicado, a produção é demorada, é cansativo, você gasta 2 dias para fazer uma produção, às vezes até mais. Mas o que acontece? Eu falo sempre, por mais preguiça que dê, fotografa quando você está terminando o projeto, terminou o projeto, acabou de entregar. Eu acho muito importante isso, porque a casa ainda está do jeito que você projetou, na maioria das vezes, né? Quando o Claro. profissional consegue entregar tudo que ele projetou, que às vezes acontece o contrário, né? Às vezes ele projeta de um jeito, o proprietário não termina tudo ou faz coisas do jeito dele. Isso Sim. acontece. Mas quanto antes você fotografar, mais próximo da data de entrega, você fotografar, melhor. As coisas vão estar novas, não vai ter parede suja, não vai ter coisa colada na geladeira, porque é aquilo lá, a casa a gente vive. Então, É, a gente não deixa a nossa casa preparada para fotografar todo dia, todo né? dia. Não tem como você Exatamente. controlar também, né, o que o cliente vai fazer. Primeira dica, hein, gente? Já anota aí, hein? Não tem como controlar É, e é uma coisa muito complicada, porque tem coisa que é irreversível, né? Às vezes o cliente faz sim, uma modificação e acontecem surpresas assim do cliente fazer alguma coisa. Ele não avisou o arquiteto, ele falou: "Ah, não, pode vir fotografar, tá tudo bem". E aí chega uma parede está diferente, um quadro que era da avó dele, que tem um valor sentimental para ele, está na parede que não tem nada a ver com o projeto, né? claro. Isso é muito real. Eu falo para todo mundo que eu já cheguei num projeto que tinha uma piscina de bolinha na sala. Meu Então, assim, Deus! vai eu, a arquiteta, a paisagista, catar bolinhas, jogar num saco, esconder nos armários as bolinhas da piscina de bolinha. Porque acontece, principalmente com Claro, criança, cachorro, claro, enfim. Então, o quanto antes claro. você conseguir fotografar, é um projeto mais bem, mais fiel você vai ter, assim, ao que você propôs, ao que você fez na casa do cliente. E Rafa, como que a pergunta assim, como que você escolhe os ângulos? Porque com foto com máquina,
não sei, eu penso, me corrija se eu estiver errada, tá? Que é diferente quando você tá com um celular, alguma coisa. Como que você com a sua máquina, porque eu sei que você tira com tripé e tal, como que você escolhe os ângulos e tal? É, claro que você já tem todo o know-how, mas, sei lá, para os arquitetos, para o pessoal saber, assim, como que você tem uma metodologia, você dá algumas dicas para os arquitetos, esse ângulo é bom, esse não é, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Como que você faz, mais ou menos, isso? Tem uma troca muito grande nessa parte. Eu estou sempre aberto a ouvir, porque o arquiteto, geralmente, ele projetou, ele tem um 3D, ele fez uma foto de antes no mesmo ângulo, então é legal você ter alguma coisa parecida. Então, eu acho que a foto de arquitetura, ela não pode se tratar do que eu acho legal, artisticamente falando, entendeu? Ela tem que ser funcional, eu tenho que fotografar Claro, pro profissional, para mostrar aquele projeto, não o que eu estou claro. achando. Os ângulos são espontâneos, são naturais, de acordo com cada projeto. O que você falou é muito verdade, é uma diferença muito grande você fotografar com o celular e com a câmera, né? Porque com o tripé você não consegue se posicionar em qualquer lugar. Então, assim, às É, vezes, pô, tem uma foto bonita aqui de cima do sofá, ó, com o celular. E a gente não vai conseguir fazer com a câmera, entendeu? Aquela foto que você fala, não, se espremer aqui na parede, você consegue. Não adianta você abrir o ângulo muito, você vai fazer uma foto, acabar fazendo uma foto inútil, porque vai distorcer muito. Então, assim, eu procuro fazer sempre ângulos, hoje não tão abertos, que eu acho que mostrar tudo nem sempre é bom, né? claro. Você deixa o observador da foto perdido. Então, não é legal foto aberta. É bom ter, mas não é Aquela o foto ideal. ampliadona, assim, né? E isso Aquela que você fotona, assim, distorce o né? abajur, distorce a poltrona, isso não é legal Tá. nessa para foto de decor, né? De ambientes produzidos. E eu procuro os ângulos retos. Eu gosto muito dos ângulos retos, né? De você estar de frente com a parede do fundo para as pessoas entenderem, né? Mais ou menos. E não anguladas, né? Não a 90 graus que você pega a quina do Entendi. Não ambiente. vê uma quina, você tá reto. Isso, Nossa, isso sempre é mais agradável ao olhar e você tem uma distorção menor, você tem uma noção de perspectiva melhor para o observador. Então, as fotos tô retas, imaginando, é verdade. elas são sempre mais agradáveis ao olhar, muito mais fáceis de você ler o ambiente, entender. Então, quando você entra numa sala, ao invés de você encostar numa parede e fotografar inclinado, você ir até o centro da sala e ver como é que fica. Às vezes não dá, às vezes você tem uma mesa ali que você não consegue ter recuo, isso acontece. E eu não estou falando que eu não faço os ângulos, eu sempre faço as fotos de Claro. esquina, anguladas, tanto as verticais quanto horizontais. Mas se eu puder, se o espaço permitir, que hoje não é todo o espaço, né? A gente vive numa época que os apartamentos são menores, né? Muitas vezes você tem menos espaço, menos área de recuo, enfim, não é que nem no 3D que você consegue derrubar uma parede e se posicionar atrás, né? Tira a Então, parede assim, e e tira o ângulo, né? isso, exatamente, seria uma delícia. Mas Ah, e uma coisa também, a questão dos ângulos, é o vertical, né? Hoje a gente sabe que o vertical é muito necessário, principalmente para redes sociais, e você valoriza bastante também, porque às vezes você consegue eliminar uma informação que não é tão interessante na horizontal ali é e criar, verdade. principalmente para iluminação, né? A gente com a vertical, a gente consegue ter uma informação de piso a teto muito mais completa sem desfocar Tem o as laterais. observador. Exatamente. Então, é uma Gente, coisa interessante. Rafa, vamos parar a live por aqui, porque já foi incrível. Não, Hoje brincadeira, usa brincadeira. bastante, usa bastante. Realmente a foto vertical é assim, hoje praticamente tudo que eu faço, que eu clico na horizontal, eu clico na vertical é o que eu falei. A foto ela tem que ser útil para o profissional. Claro, Então, ele tem que usar aquela foto se ele quiser publicar na horizontal no feed dele, ou se ele quiser fazer uma chamada no story e ela vertical. Então, claro. eu acho que essa questão do ângulo. E o ângulo é aquela coisa, é muito feeling, né? Na hora,
cada Ver fotógrafo, o se que vai você... ficar bonito, né? É, que você já Isso. tem o olhar também, É. né? E se você colocar Claro, 5 fotógrafos no mesmo ambiente, isso acontece na Casa Cor, né? Você vai ver 5 fotos diferentes, né? Ângulos diferentes, enfim, claro, cada um claro. enxerga de uma forma. Desde pequenos detalhes, eu vou pôr um pouquinho dessa mesa aqui e deixar aparecer na foto. Eu vou cortar um pouquinho mais e fazer fechado. Então, é uma questão muito de olhar. Por isso que é legal o profissional se identificar com o trabalho do fotógrafo, né? Para ter uma linguagem bem próxima, assim. Claro. Poxa, que legal. Essa parte do ângulo reto é muito verdade. Eu nunca tinha, assim, pensando agora, é muito verdade. Uma foto reta é muito mais agradável, né? E quando você posiciona também ou a câmera ou o celular de forma reta também, na vertical, assim, deixa bem Alinhado com as certinho, é paredes, muito né? melhor do que alinhadinho, é muito melhor do que se tiver meio tortinho, né? Depois você tem que ficar arrumando Uhum, a foto, tal, né? exatamente. E Isso ajuda também no bastante. Maquina, às vezes, né? É. Você É, consegue informações interessantes, mas não tanto quanto as fotos retas, né? A claro, foto retinha é, não tem erro, sabe que vai ficar bom. claro. E Rafa, uma dificuldade que eu tenho, assim, é em questão de tirar foto de iluminação. Eu acho é muito mais difícil, por exemplo, tirar uma foto de um ambiente com luz acesa do que com luz apagada. Mas também eu não tenho, enfim, não tenho know-how da fotografia, mas eu tenho muito essa dificuldade, porque às vezes a luz fica estourada, ou fica amarelo Uhum. demais, ou fica branco demais, ou distorce a cor, quando você vê a imagem, distorce a cor de um É, revestimento, ou de uma parede. Você tem alguma dica para tirar um pouco dessa dificuldade, ou para a foto ficar um pouco melhor? O que que você faz para ter uma foto bacana, porque as suas fotos com luz acesa são muito boas, né? obrigado. A gente trabalha muito, quem trata as fotos comigo hoje é o Enzo. Ele é meu primo e ele foi estudar fotografia assim, totalmente por influência. Então a gente trabalha em família, isso é muito bom, que não tem tempo ruim, Legal. sabe? 2 da manhã ele tá tratando foto e aí como é que tá? Tá bom, não tá? E eu tenho uma liberdade muito grande com ele, então e eu senti uma evolução muito grande no trabalho, até porque quando eu tratava, você imagina, você faz um projeto, você está vendo aquilo ao vivo, você está vendo aquilo na câmera, você passa para o computador, aquilo fica cansativo e seu olho Você fica está viciado, né? exatamente, está viciado e seu olho você é exatamente isso, é viciado, essa é a Você não vê palavra, o você fica erro, você não viciado. vê o. Exatamente. E aí, com outra pessoa tratando, é diferente, porque ele viu Claro. diferente do que eu vi, e depois que ele tratou, eu falo, olha, isso não é assim, ó, isso está perfeito. Então a gente consegue chegar nessa iluminação perfeita da luz natural versus a luz artificial. O que que acontece? Claro. Realmente é muito difícil. A gente passou por um momento, principalmente das impressas aí, onde os meios de comunicação, as revistas, pediam luz apagada. Porque o que acontece? Claro. A luz apagada, a luz natural, ela entra de forma lateral nos projetos pela janela e dá uma sombra suave, né? E aí você não sobrecarrega móveis e tal, não fica aquelas marcas. Isso, em foto, faz a diferença quando a luz é direta, é muito dura, enfim, isso acaba Quando é incomodando luz de por foco, você diz? Quando é luz uma de luz foco. pontuada, assim, de foco. Exatamente. Tá. Então, é por isso que as fotos geralmente são feitas com a luz apagada. Hoje, eu faço as duas opções, tá? Inclusive, eu tenho feito muitos projetos, tem escritórios que eu fotografo bastante, eu estou indo até um pouco mais tarde para a gente fazer as fotos de dia e emendar escurecendo para a gente ter a foto com iluminação. Por quê? O Legal. cliente quer ver a iluminação acesa, ele quer foto com iluminação. Os meios de comunicação mudaram, né? Onde você trabalha seus projetos. Então, a sua rede social né? É muito focado hoje. Sim. E aí, o que que acontece? A gente vai um pouco mais tarde, porque a luz do dia, vamos falar aquela luz do meio-dia, 2 horas da tarde, com a luz artificial, ela é muito complicada de tratar.
muito complicado mesmo. Até quem comentou agora foi as meninas do Voa, que a gente fez isso essa semana. A gente Ah, eu que cheguei mais legal. cedo e depois a gente fez, e assim, foi um trabalho incrível, um apartamento maravilhoso. Sério, que assim, aqueles projetos que você fica feliz de entregar assim, para o cliente. E a gente fez isso, ficou até mais tarde, fotografamos os mesmos ambientes com a luz apagada e luz acesa. Porque o que acontece? Essa mistura das duas luzes, o nosso olho enxerga de uma forma, né? A gente consegue Sim, identificar bem. A câmera não. É o sensor, é tecnologia. E o que acontece? Essa diferença da luz azul do dia e a luz amarela da luz artificial, na câmera, ela fica gigantesca. É uma diferença muito grande. Por isso que claro. você tem um Deve dar um ajuste de. choque, né? Exatamente, você tem um ajuste de balanço de branco muito, muito, muito diferente ali. Então, o que acontece? Se você fotografa de dia, você quer valorizar a iluminação na temperatura correta. E aí tem a luz do dia atrás, entrando por uma janela. Quando você puxar aquele amarelinho para não ficar tão amarelo, nem tão branco, a luz do dia vai ficar azul. Então você vai ter aqueles reflexos Claro. na parede, em vidro, azulado, fica uma luz Aí fica lavada. tosco, né? Fica, exatamente. E É. aí é difícil você fazer isso. Por isso que eu prefiro. Então, você quer a luz acesa? Então vamos fazer mais tarde, porque mais tarde você não tem mais influência da luz do dia e você deixa uma foto totalmente focada para a iluminação Hum. artificial. Então você Claro. E valoriza faz muito até mais mais. sentido também, né? Porque você acaba vendo o efeito da luz artificial, vendo o efeito real, né? Porque de dia também você não consegue ver muito efeito, né? Fica aquela coisa meio, Uhum. né? Exatamente. E aí fica essa coisa forçada, porque você vê o ponto de luz, mas você não vê o tipo de efeito que ela causa, né? Então, e no tratamento é muito complicado, realmente. O Enzo às vezes sofre que tem lugar que eu vou fotografar e eu falo para ele, "Ó, hoje você tem problema porque não tinha blackout, não deu para esperar escurecer, e aí ele tem que trabalhar o azul da luz do dia com o amarelo da luz artificial, Se vira aí, enfim, ó, dá seus pulos, se né? vira, dá seus pulos. E o que a gente faz muito, Nick, que está Ah, falando de quando estoura, enfim, esse tipo de iluminação, você tem um ponto de luz muito forte, né? E o restante fica escuro. Outra coisa que a câmera não enxerga como nossos olhos, a diferença de exposição de luz. Então, a gente faz de 2 a 3 imagens para fundir, para fazer uma fusão. Então, quando você tem a imagem da foto profissional, você tem essa fusão onde o tratador ele pega o melhor da foto mais escura com o melhor da foto mais clara, né? E para ficar tudo parecido com o que a gente sobrepõe uma enxerga. na outra, né? E isso sobrepõe muitas vezes manualmente, né? Fazendo camadas para você. É um trabalho bem artesanal, assim, porque às vezes é só um spot, às vezes é uma fita de LED, e aí você sobrepõe essas imagens para deixar aquela imagem ideal, né? Legal, Perto do que nosso olho vê. E o balanço de branco também tem que ser muito trabalhado. Tira um pouco de azul, põe um pouco de amarelo, tira um legal. pouco de saturação. Então, o segredo da luz artificial, eu acho maior, é esse. Dá para fazer durante o dia. Você vai deixar a luz artificial um pouco mais amarelinha. Só que se a luz artificial tiver muita influência no ambiente, vai ficar estranho. Se ela for uma luz de decoração, perfeito, tá? Você vai ter LED, você vai ter luz de decoração que você só vai ter aqueles pontos amarelos e a luz do dia mandando. Ou se a Sim. luz influencia completamente, é melhor você fazer sem a luz natural. Então a dica é tire no final da tarde. O Guimarães aqui, ele falou HDR. Muitas vezes, sim, o HDR. Muitas vezes o HDR ele fica um pouco forçado. Então, por isso que às vezes a gente faz manualmente, tá? Tá, Então, o HDR, ele resolve, por exemplo, a gente usa muito quando vai fazer uma foto de frente para a janela, né? Para você ter aquele azul do céu e você ter a informação tá. lá dentro, que isso é uma coisa bem complicada, você já faz isso para o arquivo ter essa informação toda. E depois a gente faz ainda uma fusão manualmente com a foto mais clara, mexendo só onde a gente quer. Mas o HDR com certeza é muito usado. Legal, legal. E Rafa,
Hoje em Valeu. dia, né, que muita gente fala que... Eu sempre falo para postar... Hoje em dia, redes sociais acaba sendo tudo, né? Porque acaba sendo uma vitrine dos projetos, do seu dia a dia, do seu processo, né? Também, às vezes, Uhum, você quer documentar um processo de projeto, desde a obra até o resultado final, com as fotos profissionais com produção e tal. E você ter uma foto boa é muito importante. Mas, às vezes, você não tem, por exemplo, você não vai fotografar da obra, todo o processo de obra. O profissional, no caso você, vai fotografar o final da obra. Mas às vezes, uhum. se você sabe tirar uma foto legal com o celular, durante o processo, é legal, né? Para você documentar isso, Sim, postar e tal. sim. E hoje em dia, o que a gente tem? Eu tenho, por exemplo, uma câmera profissional que eu usei. Meu pai, que não esteja aqui me ouvindo, por favor, eu usei uma vez. E ela é incrível, é uma câmera muito boa, é uma Nikon, muito boa, profissional, tem o lente, tem tudo. Mas assim, primeiro que eu não sei usar todas as funções, segundo que eu acho ela muito grande, e às vezes você vai para a obra com uma câmera grande, tal, volta, não sei o que. Eu tô com um celular, muito mais prático, entendeu? Sim. E assim, para mim, a câmera é muito boa, me atende. Então, eu acabo tirando foto com o celular. Eu tenho uns filtros lá do Lightroom que eu acho maravilhosos. Não me xinga. Eu também uso o filtro do Lightroom, fica tranquilo. Então beleza. Então, eu tô arrasando. E aí, assim, mas eu acho que se a gente sabe tirar a foto corretamente, a gente consegue se destacar um pouco, né? Não chegar no nível profissional, claro, mas a gente Uhum. consegue evoluir um pouco e deixar o Instagram um pouco melhor, as nossas fotos um pouco melhores. Queria que você comentasse um pouquinho disso. O que você acha? E se você tem... Ariane, foto de quê? Depois eu falo sobre isso, gente. É Filtro de muito legal, quem? é babado. Esses filtros são babado. São os Queria que presets, você né? comentasse São um os pouquinho presets. disso. São os presets. Gente, eu amo esses presets. São, assim, É, são maravilhosos. Eu tenho maravilhosos. 40 deles e eu fico lá nas minhas fotos, não sei o quê. É muito bom. É muito bom. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso e falasse o que você acha, o que você acha que a gente erra muito, nós como leigos, né? O que a gente poderia fazer, às vezes uma diquinha que é muito básica e, por exemplo, esse negócio de alinhar a foto eu já faço. E eu não sabia. Às vezes eu tirava foto torta, aí um outro amigo, o Luffy, que é fotógrafo, falou: Nicole, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Deixa a sua câmera alinhada. Para começar, Nick, a falar disso, só para não esquecer, tá? O grid, né? Aquelas linhazinhas na sua câmera, deixa aquilo ativado. Às vezes te incomoda ficar aquela linha, mas ela vai te ajudar muito, né? Alguém comentou sobre a regra dos terços, né? De você colocar o ponto principal e um dos terços dessa linha, né? Desse grid. Isso ajuda muito. É um pouco mais técnico, né? Mas a gente consegue falar de forma mais natural para as pessoas fazerem Tá. isso. Primeiro, assim, eu também fotografo muito celular, tá? Eu vou viajar, às vezes eu não levo a câmera. Pode ser um crime para um fotógrafo, mas eu às vezes quero descansar, eu estou Se cansado. você está fazendo isso, então Porque o que acontece? Você tem uma câmera excelente, com sensor bom, enfim. Só que a câmera, ela te dá um arquivo, principalmente quando você fotografa em RAW, que é praticamente uma regra, né? Principalmente para arquitetura. Você nunca fotografa em JPEG, é uma coisa bem técnica. O RAW é como se fosse o arquivo digital, o negativo, só que o negativo digital. E é onde você tá. consegue trazer toda essa questão de temperatura de cor, temperatura de luz, consegue puxar a luz que ficou super exposto, ficou subexposto. Então, isso ajuda muito esse arquivo em RAW. Mas é um arquivo cru. Então, quando você tem uma câmera muito boa, o equipamento ele não vai fazer milagre, tá? Muito pelo contrário, Tá. ele vai te dar um arquivo cru para você poder trabalhar em cima dele da forma que você quer. Então envolve muito mais técnica, muito mais trabalho, né? Mais qualidade, óbvio, mas a um custo mais alto, né? E o celular, a gente falando do que a gente tem hoje nas mãos, os celulares que a gente tem hoje nas mãos, você tem uma foto pronta,
né? Porque o que Claro. acontece? A maioria lembrando que o fotógrafo amigo aqui falou sobre o HDR, os iPhones novos, os Samsungs novos, eles fazem um HDR nativo do celular. Então você clica já em HDR. Você pode fazer um teste, se você tem o iPhone X para cima, para os mais novos, pega um antigo e aponta assim na sua sala para a televisão. O antigo vai ficar a televisão branca estourada e o resto tudo claro. Nos mais novos vai ficar a cor da televisão, o que está passando normal e tudo muito equilibrado, porque ele tem esse HDR. Claro. Isso é metade do trabalho, tá? Porque o celular conseguiu Ah, exatamente, o celular conseguiu trazer isso que é a forma como o nosso olho enxerga, né? Então, o que a câmera não faz, porque não é a função da câmera, a função é dar a máxima qualidade, ampliação e flexibilidade para você trabalhar na foto do jeito que você quiser, entendeu? Então, ele vai claro. te dar um arquivo muito superior para uso profissional, exatamente, mas você não vai ter essa praticidade, tá? A questão do celular é essa. Você tendo um celular que tem essa função de HDR, quando você clica, ele vai te ajudar muito, principalmente nas fotos quando você fala de luz acesa, mesmo que você faça de dia, né? Eu não vou nem falar aqui de aplicativo para fazer a foto manual, porque isso complica. Assim, vai Sim, complicar. A pessoa sim. que está entregando uma obra, às vezes ela tá lá, é o que você falou, ela não pode contratar o fotógrafo, é inviável para É, fazer várias partes da obra, vários processos da obra, enfim. Mas ela consegue focar no mínimo, que é a sim. questão de enquadramento, né? Então, Tá. assim, use as linhas guia, o grid do celular, ativa, você tem mais de uma opção em alguns celulares. Isso Essa eu vai não te ajudar sabia. muito a alinhar, tá? Então, você procura aí, você tem um joguinho da velha ali, você ativa aquilo, porque o que acontece? O mais comum que a gente faz, inclusive na foto profissional, tá? Você vai fazer uma foto de uma sala e, e você quer fazer uma foto mais interessante e tal. Com essas guias, você consegue ter a noção se você está posicionando o celular de forma reta com relação às paredes, paralelo às paredes, ou a uma janela, entendeu? Então Claro, você consegue se guiar muito melhor com isso. claro. O que acontece? Nisso, você tendo ou um celular que faça com esse HDR, não HDR forçado de filtro do Instagram, tá? Porque ele não puxa a informação correta, tá? Vai ficar distorcido, a cor vai ficar estranha, vai ficar feio. É um HDR natural das câmeras. É, Você já vai ter uma luz mais agradável com esse para esse tipo de foto, que é uma foto muito técnica. E você, com as linhas, você vai deixar a foto reta e alinhada. Isso você vai resolver praticamente todos os fatores que incomodam numa foto amadora, né? Que a foto não Sim. está reta e a luz está um ponto estourado aqui, um ponto. Então, assim, não tem muito milagre, acho que todo mundo sabe, né? Você Aí controla tam... Não, fala, desculpa. Não, você controla com o dedo lá a intensidade da luz, se você achar que está muito escuro ou muito claro, isso todo mundo faz. Mas se o celular tiver essa função de HDR, vai te ajudar muito. E ativa as linhas para você ter essa foto alinhadinha. Aí vai só de você se posicionar. Depois eu vou falar outra dica, pode Essa falar. essa função de controlar a luminosidade, eu sei lá, eu sempre deixo no meio, porque eu falo, bom, vou deixar no meio que vai ser bom, nem muito para cima, nem muito para Uhum. baixo. Eu não sei se é um pensamento meio tosco, mas eu falo, bom, vou deixar no meio que é isso aí. Não, é a melhor coisa. A não ser que você perceba que tem uma luz muito estourada ou alguma coisa muito escura, você deixa no meio, porque o celular já faz essa medição automática para deixar no meio termo. Ah, Tá? Outra tá. coisa que todo mundo erra muito, que é o natural. Então, assim, a gente falou uma coisa que depende, um detalhe que depende muito mais do equipamento que você está usando, do celular, no caso, né, de ter Claro, uma claro. câmera com uma Uma resolução câmera boa, legal, né? Com uma isso e com resolução boa. HDR, isso vai valorizar para você ter essa informação. E outra coisa é a linha. A linha não adianta se você estiver numa posição que não seja favorável para a foto. O que acontece? A gente tem mania de fotografar com o celular da altura que a gente está.
No meu caso não é Aqui, muito né? alta, né? É, exatamente. No meu caso é uma altura boa, já que... Mas quem for mais alto, é uma situação natural você inclinar o celular para baixo para você fotografar alguma coisa. Claro. Você vai fotografar aqui, você vai fotografar a Você dá sala, você uma quer mostrar a mini mesa que tem. inclinadinha, né? Exatamente. Você inclina. Isso te tira a noção de perspectiva, então você perde um pouco da noção do ambiente que você está fotografando, né? E ela não vai ficar reta, você vai ficar inclinado, você vai cortar de forma. Vai distorcer e cortar de forma estranha os móveis que você está cortando, ou a Eu faço parede, isso. enfim. Natural, você pega a foto, a câmera você inclina. Para fazer um arranjo de mesa, para fotografar um detalhe, não tem problema nenhum. Você inclina um pouquinho, só que o mais interessante é você se movimentar. Isso é regra da fotografia, tá? Você se movimentar. Então, você vai fotografar a sala, né? Você está de frente para a sala, daquele ângulo retinho que você achou lindo. Você não vai ficar na altura que você é e abaixar o celular aqui para você fazer a foto, né? Então você está aqui e você pega e faz assim, né? Todo mundo faz isso, vira para baixo e Uhum. fotografa. Você vai agachar ou abaixar o celular no nível da sala, no meio da sala, para você ter uma foto reta, interessante. Tá, Então tipo, você vai faz assim, deixar né? isso, você se posiciona de forma mais baixa para a foto ficar reta. E você não inclina a câmera. Imagina seu celular como se ele tivesse num tripé, que ele tivesse que ficar reto. Então aqui o celular, ele tem que, quando você está fazendo a foto, ele tem que ficar reto e não ficar inclinado, nem para baixo nem para cima. Inclinado. Isso distorce, tira a perspectiva, né? Você parece às vezes, eu vejo foto inclinada, virada para baixo, que parece que você está tirando foto de uma miniatura, né? De uma maquete, porque Ah, você está muito alto e está aparecendo o sofá. Então isso tá para foto voando, né? isso, exatamente. Então é uma foto para foto de decor, isso não é interessante. Então, só recapitulando, as linhas Nossa, eu faço guias, o muito isso. grid, para te ajudar a alinhar a foto. Então, você vai se guiar pela Claro. persiana, pela parede, pelo móvel, né? Porque você vai conseguir alinhar. E você está numa altura ideal para essa foto ficar no centro. Então, você quer que pegue um pouquinho mais a mesa, você não vai inclinar o celular para baixo, você vai abaixar para você ter um Você pouquinho mais abaixa. de. Você quer um pouquinho mais de teto, você não inclina para cima, você levanta o celular e deixa ele reto para você ter. Para você fazer Claro, essa foto mais alta, entendeu? Eu vi alguém falando que estava fazendo tudo errado, mas é o claro. natural. A gente faz naturalmente isso, inclina para baixo, inclina para cima. Eu Isso também, não Dri, é eu um problema. também, eu também. Isso Mas eu acho que não é um essa dica. problema. Isso não é um problema quando você está fotografando uma paisagem, alguma coisa que você está vendo, fotografando um prédio. Mas para decor vai fazer toda a diferença Claro, porque você perde a da sua noção de imagem. proporção, né? Isso, exatamente. Então, assim, foca nisso. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, que você vai abaixar lá um pouquinho, dar uma. Ajoelha, sabe? Ajoelha, faz a foto mais de frente. Isso vai te ajudar muito a ter fotos mais interessantes. Até porque depois você vai querer essa foto que você tem, o ângulo, é, é, feita pelo fotógrafo. Então, se você faz uma foto angulada para baixo, de canto, estranha, o fotógrafo não vai fazer essa foto, tá? Você vai ter uma foto semelhante, o fotógrafo ele vai fazer a foto da forma correta e uma foto bem técnica. Então, quanto mais próximo da técnica a sua foto chegar, você vai ter, por exemplo, um antes e depois muito mais interessante. Isso que eu ia falar, e você tem um antes, durante e depois. Gente, sensacional, né? E ainda você fala, eu tirei a foto do durante e agora eu tenho uma foto top do Rafa, profissional, nananã. Exatamente. Inclusive, eu tava pensando numa coisa, eu falando dos celulares mais modernos, né? Existem vários celulares já que estão saindo com a lente grande angular. Tomar cuidado para não inclinar, principalmente com essa lente grande angular, que você vai distorcer muito mais e perder a noção de perspectiva, né? Então, assim, usa grande angular para você ter mais campo de visão, para você ver o andamento da obra, para você conseguir abranger mais coisa na tela, mas sem ficar inclinando. E pensa depois no como você quer registrar a obra, a ideia é essa, é registrar a obra. Pensa assim, aqui vai ter uma mesa. Então eu não vou fazer a foto daqui de onde vai estar a mesa, eu vou fazer daqui onde vai estar a livre. O profissional, ele sabe exatamente onde está isso.
Então você vai ter Claro. fotos sempre na mesma posição, né? E com mais qualidade. Então, assim, sempre tentar deixar o celular o mais reto possível. Tem até um nível virtual em alguns celulares, assim, que eu uso até na câmera, que ajuda. Sim, esse nível é bem legal. Mas o que eu acho, esse negócio do grid é legal, porque aí você também consegue ver onde é o meio, né? Tipo, Isso, posicionar no meio. Então você tem, não fica aquela coisa muito para cima, aparecendo muito piso, que tem umas fotos que metade da foto é piso, né? Um piso, é, sabe? Fica uma coisa meio. Aí você tem que cortar metade da foto, sabe? é, Então, se você... nesse grid você já consegue arrumar isso, né? Isso é bom, achei bem exatamente. legal. Até tanto para você não deixar por erro, como se você quiser mostrar, por exemplo, eu quero focar no caso do ambiente que a gente falou da Bárbara lá na Casa Cor. Tinha uma iluminação de LED na madeira ripada que era sensacional. Várias fotos eu subi o tripé da minha altura para pegar mais aquilo do que estava embaixo, para a gente ter essa Sim, informação. E com grid você consegue ter essa noção. Tudo é questão do que você vai fotografar, do que você precisa claro. mostrar, né? Quando eu vou fazer as fotos para você, eu foco em um ângulo, né? Geralmente um pouco mais Claro. altos, focando totalmente. Quando eu faço as fotos para Duratex, eu vou fazer fotos mais baixas, onde Mais o baixo. piso, o painel é o foco. Então, assim, para o profissional que ele quer Claro. mostrar tudo, é o que você falou, o meio, o grid vai te ajudar, você posicionar a foto no centro, deixar as paredes retas. Isso faz toda a diferença na foto e quando você fizer uma foto profissional, você vai ter uma foto mais próxima do técnico ali, porque foto de arquitetura é muito técnica. É, é verdade, é muita técnica. É diferente de você tirar uma foto, por exemplo, paisagem, né? É verdade. E Rafa, sabe uma coisa também que isso para mim fez muita diferença depois que é uma amiga minha que ela é modelo, que ela que me ensinou, na verdade, em relação à luz. Ela falou que nunca você pode tirar a foto contra a luz natural, no caso. Porque você fica muito escuro, ou, por exemplo, se você quer fotografar, isso mais para pessoas, eu acho, né? Do que Uhum. para casas. Não sei se funciona para ambientes também. Porque se você tá contra a luz, você fica muito escura e te dá uma sombra e você não fica tão bonita como se você tivesse com a luz para frente, aquela luz difusa e tal. Uhum. Aí para ambientes também é que a gente nunca leva tipo aquele softbox e tal. Sim, Então para para ambientes rebater, não né? Um sei se rebatedor. O que que é acontece? Isso aí é real. A luz que, quando você fotografa de frente para a fonte de luz, nunca é interessante, principalmente na arquitetura, tá? Na arquitetura, mas é um ângulo obrigatório, porque você provavelmente pode não conseguir fazer ele com o celular. Com os celulares que fazem o HDR, você consegue, porque ele consegue controlar a luz de dentro e de fora, só que fora vai ficar ou muito mais claro, ou dentro vai ficar um pouco mais escuro, né? Porque a foto é aquilo lá, ela vem pronta, não tem milagre. Então você consegue controlar um pouco, mas para a câmera também é uma dificuldade muito grande, principalmente quando uma luz direta entra, vem o que a gente chama de flare. E o flare, que é o reflexo do sol entrando na lente, ele causa tá. uma perda de nitidez. Então, mesmo quando você for tratar, essa foto não vai ter a mesma nitidez. O que que acontece? Nesse caso, que essas fotos são obrigatórias, a gente tem que fazer a foto virada para a janela, às vezes é o ângulo que tem da sala, da varanda, enfim. Você tem que trabalhar a luz muito mais. Entra o HDR, entra a fusão manual, entram às vezes mais de 3 fotos, porque se você está fotografando, imagina os apartamentos hoje que tem a varanda gourmet, a sala que é um pouquinho mais escura, que não tem janela atrás, que é uma cozinha atrás. Conseguiu visualizar mais ou menos Claro. esse projeto? Aí você está fotografando lá da cozinha, a sala e a varanda. Quanto mais longe você está da fonte de luz, ela funila e isso entra de forma mais Vai estourada um exatamente na lente. E aí você precisa trabalhar muitas fotos, 3, às vezes 4 fotos, ou você ter uma câmera com dynamic range muito bom para você conseguir recuperar essa iluminação sem estourar lá fora, sem deixar muito escuro dentro. Então é uma parte muito técnica. Fazendo no tá. celular, ou você assume que lá dentro está escuro, ou assume que lá fora está estourado, que às vezes acontece, tá? Tem lugar que a Sim. gente vai fotografar que a vista não é bonita.
o projeto é lindo e a vista não é bonita. Então, assim, deixa Sim. estourar um pouquinho, deixa estourar lá Tá fora. ok, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, deixa ficar branco lá fora sem aquela luz excessiva, mas deixa estourar lá fora e mostra o que você tem de melhor, que é o projeto dentro. A não ser quando a vista é Claro. maravilhosa, aí você tenta trabalhar os dois. Mas realmente atrapalha muito essa luz de frente. Fotografar contra a luz é um desafio, é complicado. É, eu uso muito o filtro polarizador para tirar reflexo de vidro, de madeira. Isso resolve muitos problemas e para iluminação, mas esse filtro também ele fica mais vulnerável à ação do sol direto e então é muito complicado fazer esse tipo de foto. A foto no celular ela vai ser mais difícil ainda porque você não tem como fazer um ajuste depois, né? Tá. Até tem, mas você não tem muita informação. Então, o ideal é sempre que você esteja realmente é, na direção da luz, não contra ela, né? Claro. Principalmente para foto do celular. Isso vai te ajudar bastante, vai facilitar o trabalho. Caramba! Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Deixa eu ver se. Nossa, tem um monte de pergunta, Rafa. Vamos lá. Vamos lá. Qual câmera você usa para fotografar interiores? Olha, eu fotografo com Canon, tá? É muito bairrista isso, né? Tem gente que fala que Nikon é melhor, Canon é melhor. Você vai conseguir um resultado incrível com todas, com Sony, que é maravilhosa. Ela vai te proporcionar muito uma diferença para o usuário, tá? Mais para o usuário do que para quem está vendo, tá? Quem está vendo não vai saber se você está fotografando com uma Canon ou uma Nikon, mesmo porque você vai tratar, você vai mexer em cor. Então, assim, é muito como você se sente melhor. Eu fotografei, estava fotografando com uma 5D Mark IV, que é uma das top da Canon, e a câmera é sensacional, mas eu comprei como backup uma 6D Mark II. É um modelo full frame também, que para arquitetura é essencial, porque você tem o ângulo cheio, né, o quadro cheio do sensor. Então, uma lente de 16 milímetros é 16 milímetros, né? É o tamanho, a câmera full frame que eu estou falando, Nick, Ah. o sensor é do tamanho de um negativo. Então, assim, Caramba! então o sensor maior captação de luz, maior nível de detalhe, né? E eu estou fotografando agora com uma 6D Mark II a maioria dos projetos, porque ela tem o monitor articulado, e isso ajuda muito quando você está próximo de uma parede, que você não consegue ver atrás da câmera, então você consegue virar o monitor para você e ver como está ficando o ângulo. O processamento dela também é bom, então eu estou usando muito a 6D Mark II, Legal. praticamente em todos os projetos. Bom, gente, a câmera é boa, porque as fotos são boas. Então, essa daqui eu achei boa, Rafa. Minhas fotos à noite com iluminação ficam escuras. Eu devo aumentar o brilho do celular? Então, isso vai variar um pouco. Ela fica escura porque provavelmente seu celular está fazendo a medição nos pontos de luz, que é o natural. Se você aumentar, pode ser que ele estoure a iluminação e você perca detalhe, né? A gente fala o quê? Que na foto na câmera, você sempre faz ela um pouco subexposta. Você sempre faz um pouco dela escura para você manter a informação. Então, se você tem a foto mais escura, você está guardando informação. Então, você pode clarear um pouquinho depois. Se você estourou, você perdeu aquela informação. Então, você não vai conseguir Tá. recuperar, né? Então, sempre Dá um para pouquinho clarear, mais mas não dá escuro. para escurecer. Exatamente. Escurecer, você pode escurecer, mas aonde está estourado vai ficar branco. Você não vai trazer informação, entendeu? Quando Tá. você clareia, você traz grãos, granulado, porque principalmente com o celular, por causa da sensibilidade à luz, enfim, questão tecnológica. Mas você não estoura. Sempre tem que tomar cuidado com a falta de informação, tanto para menos quanto para mais. Tanto quando tu deixar totalmente branco ou totalmente preto, você não vai ter informação, tá? Como eu falei, pode ser de cada celular, tá? Tem celular que consegue ler bem as duas informações. Ficar escuro, um pouquinho mais escuro do que um pouquinho mais claro, é bom, tá? Porque você não está perdendo informação, você está mantendo a informação do arquivo. Que legal. Eu não sabia disso, que não dava. Ó, legal. Tem uma É. aqui que eu achei legal. Você prefere fotografar ambientes coloridos ou neutros? Eu gosto de neutro.
É bem pessoal, mas eu gosto muito de ambiente neutro. Até por causa do tratamento. O tratamento fica. Você consegue fazer mais da forma como você quer, não tão preocupado no tom daquele sofá, no tom daquela almofada, enfim. Eu acho que, assim, tem muito projeto e projeto. Porque a luz, foto é luz, fotografia é luz. Então, assim, eu já fotografei projeto neutro, que a luz não era tão legal, e, e projeto colorido, que a luz era maravilhosa. Então, assim, Claro. eu sempre vou preferir a melhor luz, entendeu? Então, assim, os projetos neutros é bem pessoal meu, eu gosto bastante. Eu acho que tem um clima diferente, mais chique, elegante, Também enfim. gosto de neutro. Exatamente. Você consegue focar mais na iluminação, no tratamento da iluminação. Mas já fotografei projetos bem coloridos, maravilhosos. Então, depende Tudo mais da depende luz. da sua mão também, né? De você saber dosar a cor, né? Saber usar a Uhum, cor. Tem muito exatamente. arquiteto que sabe usar a cor de uma forma muito bacana, né? E aí, quando você tira a foto, fica muito bonito também, né? Sim, exatamente. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. É... Nossa, tem bastante aqui. Você usa flash? Não, para interior nunca. Ou é luz natural, ou é uma mistura da luz natural com artificial, ou só luz artificial. O flash, tem pessoas que fotografam, antigamente se usava muito flash. Tem muitos fotógrafos da antiga que não tinha HDR, não tinha, vieram da época do filme, é comum eles usarem, eles sabem trabalhar muito bem a luz, né, nos cantos e tal, mas é uma situação, além de prática, de questão prática, de andar com flashes para fotografar os ambientes, que não é certeza que você vai conseguir usar. Hoje você tem tecnologias que você consegue trabalhar com aquela luz natural, né? Então, com a Uhum. fotografia digital e a qualidade dos programas, enfim, você consegue trabalhar a luz do ambiente deixando muito mais natural. O flash, muitas vezes, ele pode ajudar, né? Uma foto, por exemplo, que a gente falou de fotografando da sala para a varanda. Ah, está muito escura a sala. Se você tiver um teto branco e um flash potente, você consegue jogar e ter uma luz que mostre tudo. Não vai ficar tão natural, tá? Vai dar para perceber que você tem flash. E o que acontece no dia a dia é que você nem sempre sabe como é que é o projeto. Então você leva um flash, Claro, fala assim, não, tem uma contraluz ali. Aí você chega lá, o teto é de madeira escura. E aí você não vai. A luz que você rebater lá, ela não vai voltar branquinha. Ela vai rebater a tonalidade que tá o teto. claro, Então, assim, não tem uma parede clara. Eu vou jogar o flash direto? Não, vai dar aquela marca de luz dura, sabe? Artificial. Então, assim, eu não uso flash porque eu não acho natural. Aprendi a fotografar sem flash. Todos os fotógrafos que eu sempre admirei, das mais antigas, sempre fotografaram sem flash. Eu aprendi assim e gosto muito legal. mais do resultado, muito mais. E com celular também, então, sem flash, né? Sem flash, mesmo porque o celular, o flash do celular, ele não tem potência para você conseguir iluminar um ambiente, né? Então, o que que acontece? Você está fotografando um ambiente que a Nick fez uma iluminação maravilhosa lá, amarelinha, bonitinha. Aí você vai lá e faz uma foto com um flash, que é uma luz Branco. branco, e aí a sua câmera leu aquela luz que você está no ambiente, amarela. Vai ficar aquela luz azulzinha só passando na poltrona, assim, vai ficar ruim, não vai ficar legal. Então, assume Claro, que a parte de trás da poltrona que você está fotografando vai ficar mais escura, que aquele cantinho não vai ficar tão claro, e faz a foto sem flash. claro. Legal. Não tinha pensado nisso, que o flash é muito branco, né? Então vai dar É, aquele choque, né? Como se você tivesse uma luz branca e uma amarela no ambiente, isso. né? E a É, luz do flash é fraquinha para você disputar com o sol ou disputar com uma luz artificial de casa, né? claro, claro, não faz Você não vai ter sentido, uma né? informação muito boa. É. Sim. E Rafa, e quando você tem, por exemplo, um projeto com luz branca ou luz amarela, tirar a foto é da mesma forma. No Da caso com mesma celular ou forma. com câmera. Sim. O que acontece é que você vai fazer um pré-ajuste ali na câmera de temperatura de cor, né? Para você não.
A Adri perguntou, então não usa flash. Não usa flash, o flash não vai te ajudar. Na maioria das situações ele vai te atrapalhar. A questão do ajuste da câmera, que você vai ajustar o balanço de branco, em kelvins mesmo, do mesmo jeito que você faz as medições, né, no projeto, Uhum. se a luz é branca ou se a luz é amarela, né? Tá. Geralmente fica melhor, apesar de você conseguir ajustar, a luz amarela fica melhor, né, na foto, depois que você consegue. Eu, por exemplo, prefiro fotografar à noite para não deixar o amarelo tão amarelo. Eu consigo trazer o amarelo mais para o branco e fica mais agradável, entendeu? Então Mais neutro, assim, né? mais neutro, mas a técnica de fotografar é a mesma. Ah, é legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, não, Rafa, umas dicas maravilhosas, sério. Que bom, espero que dê para aproveitar. Tem muita coisa que assim a gente falando assim pode, com certeza vai faltar um monte de coisa, né? Que dá para mas qualquer coisa pode mandar mensagem no Insta. Às vezes eu sou Sim. meio relapso no Insta, mas eu vejo. E se tiver alguma dúvida eu puder ajudar, eu respondo com todo prazer. Ah, legal. Aqui. Ah, sempre tenho dificuldade de enquadramentos nas fotos, até nos renders. É, Fico evitando cortar os móveis. Eu também tenho essa dificuldade de enquadramento, mas eu acho que essa dica do grid vai ser muito boa, porque aí a gente tem mais linhas auxiliares, né? Porque, sim. na verdade, quando você está com o celular, você só tem duas bases, na verdade, né? Agora, com o grid, você tem muito mais. Tá, duas dicas disso que a Gisele falou. Vê bastante foto de decor para você ter referência. O importante na fotografia, em qualquer área que você for fotografar, é referência, né? Então, você ter referências para você saber o que você gosta. E não tenha medo de cortar os móveis, tá? Porque é praticamente impossível. Você aprende no dia a dia que não tem como você não cortar os móveis, entendeu? Mesmo porque se você mostrar os móveis inteiros, a não ser que você esteja fazendo um estilo de produto que você precisa fotografar para a marca do sofá, você vai acabar deixando de ter uma foto interessante para ter um móvel inteiro. Isso O móvel acontece inteiro. muito, tá? Então, assim, o sofá eu quero pegar ele desde o chão. O que você vai fazer para pegar o sofá desde o chão? Você vai abaixar e abrir seu ângulo. Aí você vai ter o braço do sofá gigante na sua foto, porque quanto mais você abre o ângulo, mais você traz as coisas para o primeiro plano e deixa as coisas mais longe, muito longe. Entendeu? Então, assim, você abriu e abaixou, abriu o ângulo da lente, o zoom, e abaixou ou o tripé ou a câmera, o celular. Você vai ter o braço do sofá, você não vai ver o assento, as almofadas, enfim, isso não vai ser bom para foto. Então, corta um pouquinho da metade. Eu não queria cortar a mesa, corta uma cadeira. Você está dando a entender para o observador que tem uma outra cadeira ali. Tem um abajur aqui que está cortado na metade. É muito gosto, né? E, assim, às vezes tem muita gente que não gosta de cortar o pé da cadeira, por exemplo, né? Tem gente que não liga. Mas Sim. veja referências, porque a referência é tudo. Você vai aprender a fotografar melhor, a fazer o render melhor, tendo referência do que você gosta. Não, faz sentido. Eu nunca olhei uma foto e falei assim, nossa, que foto feia, cortou uma cadeira. Tipo, eu sempre falo, nossa, que foto legal, sabe? Porque você vê você não fica prestando atenção na cadeira cortada, né? Isso, e a Você foto, ela vê a fica mais. foto bonita, né? Isso, a foto ela fica mais. Ela tem um foco principal, ela tem uma informação mais clara para o leitor. E acontece o quê? Você consegue num projeto que você não está abrindo muitos. Isso é meio natural, tá? Quando eu comecei a fotografar, eu usava sempre ângulos mais abertos, eu fui diminuindo, 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 e você começa a se concentrar melhor no que você quer mostrar e não querer mostrar tudo, tá? Claro. Não é errado não mostrar piso ou não mostrar teto, tá? Não é errado. Ainda mais se você for fazer detalhe, enfim, tudo depende do que você quer e do que você precisa mostrar, enfim. Às vezes dá para mostrar os dois, às vezes não dá, tá? Então, assim, Claro. o ideal, assim, ó, se a gente está falando de um pé direito normal, não é muito natural você só mostrar o teto e não mostrar o piso. Quer dizer que sua foto está muito alta. E vice-versa. Né? Se você mostrar Rafa, muito piso... desculpa, tem tipo vai cortar, vai 40 cortar. segundos. Ai, Que gente, bom, obrigada. que bom. Obrigada, Bom que a gente muito, conseguiu muito, falar muito bastante obrigada. coisa.
Legal. Queria te agradecer demais por ter aceitado, por ter falado tudo isso. Te admiro muito, amo o seu Que bom. trabalho. Adoro Queria trabalhar com você. agradecer. Obrigado mesmo. Ai, que bom, obrigada. Queria agradecer demais todo mundo que participou. E vou deixar a live salva, vou marcar o Rafa também, vou postar umas fotos dele. E a gente vai respondendo à medida que as dúvidas forem surgindo. Muito obrigada. E Obrigado, eu que beijo para todo agradeço. mundo. Um beijão Agradeço para que todo mundo você. participou aí, legal. Fico feliz Ai, que deu para obrigada. ajudar. Obrigada. Nossa, muito. Foi demais, assim. Amei muito. Muito obrigada. Um Legal. beijo. Valeu, Nick. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo.